Algumas casas abandonadas parecem guardar ecos do passado, e essa aqui, à beira de um lago esquecido, carrega uma história bem diferente. Hoje eu vou te levar até uma casa abandonada no sul dos Estados Unidos, que pertenceu a um homem chamado Joe Carter. Joe foi um empresário trabalhador durante toda a vida, sempre cuidando da família. Quando ele e sua esposa se aposentaram no final dos anos 80, ele decidiu seguir um sonho antigo: fazer as pessoas sorrirem. Foi aí que surgiu o Big Joe Carter, o palhaço. Ele entrou em grupos e associações, ganhando destaque ao longo dos anos. Na década de 1990, chegou a ser reconhecido por 2 organizações no Alabama e Kentucky. E por muito tempo, levou alegria para pessoas de todas as idades com suas roupas coloridas e apresentações. Mas o tempo passou e em 2012, aos 80 anos, Joe faleceu. Um ano depois, sua esposa também partiu. Desde então, a casa ficou completamente abandonada, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Móveis permanecem exatamente onde foram deixados, objetos pessoais ainda ocupam seus lugares, e cada cômodo parece guardar fragmentos da vida que existia aqui. Com o passar dos anos, o silêncio tomou conta do espaço. Sinais de deterioração começaram a aparecer, mas ainda assim, muitos detalhes permanecem intactos. Hoje, o local aguarda leilão e possivelmente será demolido, levando com ele toda a história que essas paredes ainda guardam. Então, vem comigo ver o que ainda restou aqui. Estamos do lado de fora agora. A vegetação tomou conta de tudo, mas o lago fica logo ali. Antes de entrar, vamos dar uma volta pelo terreno. Olha isso, temos que atravessar tudo isso aqui. Ali tem um barco, mas está coberto pelo mato. Disseram que existem até jet skis perdidos nessa área. Tem um suporte de barco ali e algumas bicicletas antigas, todas enferrujadas. Agora, vamos entrar para ver o interior. Espero que vocês gostem. Beleza, conseguimos entrar na casa. Assim que entramos, subimos uma escada externa que leva para a parte de cima da casa. Aqui fica um quarto com varanda, com vista direto para o lago. À primeira vista já dá para sentir. Esse lugar tem algo especial. Tudo permanece exatamente onde foi deixado, e isso só aumenta a curiosidade pelo que ainda vamos encontrar. Pelo que sabemos, faz cerca de 10 anos que a última moradora faleceu, e ninguém da família voltou para buscar os pertences. Agora a casa será leiloada e provavelmente demolida. Tudo isso para dar lugar a uma construção nova. Olha essa vista da varanda. O lago logo ali. A casa em si não é tão grande. Tem 2 andares e algo em torno de 150 metros quadrados. Nada exagerado. Tem uma cama de casal. Ela ainda está arrumada. Não perfeitamente, mas dá para ver que foi deixada assim. Parece antiga, mas não muito. E até que está relativamente limpa, dependendo do ponto de vista. No canto ali, tem várias teias de aranha. Na verdade, o quarto inteiro tem sinais de abandono, mas ainda assim é um espaço bem grande. Pelo formato, nem parece que foi feito para ser um quarto. Talvez fosse outra coisa antes. Hoje funciona como uma mistura de quarto com sala, uma adaptação. E já que tudo foi deixado para trás, vamos dar uma olhada no que tem dentro dessas gavetas. Às vezes, abrir uma simples gaveta revela mais sobre uma vida do que qualquer foto na parede. E aqui, cada detalhe parece contar um pedaço dessa história esquecida. Olha isso. Lençóis, alguns objetos pequenos. Olha isso aqui. Talco para os pés. Talvez ele tivesse algum problema nos pés. Tem vários cremes também. E olha só. KY Jelly. Bom, era um casal mais velho, né? Melhor nem mexer muito nisso. Vamos fechar isso aqui de novo. Melhor deixar como está.
E o motivo de estarmos abrindo essas gavetas é porque tudo isso vai ser descartado. A casa será leiloada e tudo que está aqui dentro provavelmente vai para o lixo. Roupas, objetos, tudo, já que quem comprar não vai querer nada disso. Olha isso aqui, uma bermuda nova, ainda com etiqueta, $13,99, tamanho grande. Talvez o dono fosse um cara de porte maior. Isso aqui é interessante. Uma calculadora eletrônica antiga. E tem mais de uma guardada, o que mostra que realmente deixaram tudo para trás. Olha isso, uma garrafa nova de Jack Daniels. E outra de uísque canadense. Parece que ele gostava bastante desse tipo de bebida. Nada foi retirado. Quando a mulher faleceu, ninguém da família voltou para buscar nada. E isso é meio triste de ver. Faz pensar bastante. Meu avô faleceu há alguns anos e eu valorizo muito tudo que era dele. Minha avó ainda guarda essas coisas, mas para mim também tem muito significado. Aqui dá para ver uma TV, bem antiga, da General Electric. Tem até sujeira de pássaro em cima. Mais lençóis guardados. Aliás, é impressionante como essas casas sempre têm muitos tecidos brancos. Os móveis também são bem bonitos e ainda estão em ótimo estado. Daria para vender fácil, mas tudo isso provavelmente vai ser descartado. Aqui embaixo tem mais do mesmo. Parece que são lençóis ainda embalados. Agora temos um pequeno espaço de convivência, com uma bandeira dos Estados Unidos ali no canto, cheio de teias pequenas ao redor. Tem uma poltrona aqui, uma mesinha com um abajur bem bonito. Só falta a lâmpada. E isso aqui parece ser um rádio antigo, um Philco AM/FM, bem antigo mesmo. Tudo nessa casa lembra muito os anos 70. A vibe é totalmente dessa época. Gostei dessa cadeira. Parece confortável. Mas essa cor não é muito meu estilo. Esse verde não me agrada tanto. O carpete a laranja, isso aí é totalmente anos 70. Outra cadeira interessante aqui. Essa parece bem confortável também. Aqui não tem ar central, mas tudo bem. E olha esses quadros na parede. Dá para ver que são antigos. Já estão até meio amarelados pelo tempo. Quando as teias descem como fios pendurados, dá para perceber que o tempo realmente tomou conta do lugar. Olha isso, tem até um buraco no teto. As teias estão por toda a parte, cobrem praticamente tudo. Essa gaveta aqui está se desfazendo. Dá para ver que o móvel já é bem antigo. Agora vamos dar uma olhada nos outros quartos. Depois disso, descemos para a parte de baixo. Naquele foi o maior quarto daqui de cima. Agora você já tem uma ideia do lugar. Entrando neste aqui, já dá para ver que é menor. Bem mais compacto. E essas paredes são bem diferentes. Vermelho com preto, um visual meio estranho. Parece madeira fina, quase como um compensado bem leve. Tem alguns sapatos aqui no chão, mas não dá para entender exatamente o uso desse cômodo. Não parece um quarto típico, até porque quase não tem coisas aqui. Mas dá para ver marcas de objetos que estavam ali. No armário ainda tem algumas peças. Casacos, camisas sociais e vários sapatos lá embaixo. Inclusive eu reconheço esse tipo. Meu avô usava um igual.
A marca é SAS. Se não me engano, era indicado para quem tinha diabetes. Acho que foi por isso que ele comprava. Não tenho certeza absoluta, mas me lembrou muito. O carpete laranja continua aqui também. Se estende até esse quarto. Parece que esse espaço chegou a ser parcialmente esvaziado. Talvez alguém tenha vindo e levado algumas coisas. Olha isso aqui. Uma embalagem antiga de chiclete Big Red. Não faço ideia de que época é, mas com certeza é bem antiga. Se alguém souber identificar o ano, comenta aí. Isso aqui chamou atenção na hora. E acabei de notar outra coisa também. O que será que está escrito aqui? Parece ter algum significado. Se vocês conseguirem entender, me digam. Antes de ir para o próximo quarto, vamos passar no banheiro. Não está tão ruim assim. Tem esse papel de parede com textura meio aveludado. Tem escova de dente aqui ainda. Na verdade, 3 escovas. E até sabonetes ainda estão no lugar. Tem teia por todo lado. O espelho até que é bonito. O papel de parede também chama a atenção. Mistura tons de vermelho, dourado e preto. Mas as teias acabam dominando tudo. Agora aqui é a parte do vaso. A cortina ainda está pendurada. Com tons de laranja, marrom e rosa. Tem aranha ali. Melhor sair daqui. Vamos para o próximo quarto. Esse aqui segue o mesmo estilo do outro. Paredes com aquele padrão vermelho. E uma cama deixada para trás, sem lençóis, mas com coberta e travesseiros. Curiosamente, parece um espaço até limpo, mas ainda dá aquela sensação de abandono. Olha os detalhes disso aqui, bem diferente. E ali no canto tem algo interessante. Parece um rádio, mas espera. Ah, é tipo um instrumento. Um mini órgão, tipo um pianinho. Bem inesperado, nunca tinha visto algo assim. Tem teia por todo lado. Não faço ideia de que época é, mas com certeza é bem antiga. Esse seria o terceiro quarto, contando o maior lá atrás. E claro, ainda falta a parte de baixo, que dizem ser a mais impressionante. Então vamos descer agora. Pelo que falaram, esse casal gostava bastante de palhaços. Descendo com cuidado, essas escadas sempre dão uma insegurança, ainda mais sem saber como estão por dentro. Já cheguei aqui embaixo. E a primeira coisa que aparece é esse cantinho, meio escondido, que parece ter sido usado só para guardar coisas. Tem antena de TV, luminárias, cabides, um aquecedor portátil, até uma gaiola de madeira. Parece que foram juntando tudo aqui com o tempo. Do outro lado, já dá para ver uma mesinha de costura e um espaço improvisado de trabalho. Tem até uma bolinha de beisebol aqui, e é muito leve, claramente de criança. Aquela sensação de que várias fases da vida passaram por esse lugar. As teias estão por toda parte, cobrindo praticamente tudo. Mesmo assim, ainda dá para notar alguns itens interessantes, tipo um flutuador do Pato Donald, carrinhos antigos, tipo Hot Wheels. Parece que foram juntando tudo aqui com o tempo. E uma caixa da Singer, que provavelmente era usada para costura.
Também tem um boné de golfe ali. Vai ver o dono curtir esse esporte. Cada objeto parece contar um pedaço da história. E olha isso, o teto desse espaço é enorme, dá uma sensação de amplitude inesperada. Mas antes de entrar naquela área maior, melhor dar uma olhada no resto. Seguindo para a cozinha agora, e dá para ver de cara que o estilo é totalmente anos 70. E aqueles talheres grandes na parede que combinam com a decoração. Tudo bem característico da época. E ainda tem aquele outro cômodo esperando, aquele cheio de coisas estranhas. Só de pensar já dá uma sensação diferente. Me fala aqui nos comentários, você entraria nesse cômodo ou já teria ido embora da casa? Tem uma sensação estranha aqui, como se a casa estivesse desmoronando aos poucos, mas ao mesmo tempo ainda tentando manter tudo no lugar. A cozinha chama atenção, mas também preocupa. O teto cedeu completamente em uma parte, deixando tudo exposto. Parece até que ali era uma das entradas principais da casa. Mesmo assim, alguns equipamentos ainda parecem relativamente modernos, tipo o forno e micro-ondas da General Electric. Só que o chão, cheio de isolamento, madeira podre, cada passo precisa ser pensado. E o mais curioso, tudo ainda está no lugar. Panelas, copos, utensílios pendurados, até raladores de queijo nas paredes. Aquela sensação de rotina interrompida. A geladeira, então, isso é outro nível. Ainda tem comida ali dentro. Uma Coca-Cola que venceu em 2012, e o mais estranho é que nem tem um cheiro tão forte. Dá até aquela dúvida absurda se alguém teria coragem de beber. Tem maionese e pipoca guardada dentro da geladeira, o que já é meio incomum, e outra geladeira ao lado completamente vazia, como se tivesse sido esquecida. Seguindo um pouco mais, parece que chegamos na sala de jantar, mas ao invés de organizada, dá a impressão de que começaram a arrumar tudo e pararam no meio. A mesa é bonita, as cadeiras vermelhas chamam a atenção e mesmo com a bagunça, ainda dá para ver que era um ambiente bem cuidado um dia. É como se tudo tivesse sido interrompido no meio de uma história. Tem um ponto nesse tipo de exploração em que o lugar deixa de ser só estranho e começa a ficar desconfortável de verdade. Até um armário ali atrás cheio de coisas, colete salva-vidas, talheres, objetos aleatórios, tudo largado. Mas agora a gente chegou no quarto principal, e aqui a sensação muda completamente. Logo de cara, palhaços por todo lado. Quadros, bonecos, referências, é impossível não sentir um arrepio. Tem coisa assinada como Big Joe Carter espalhado pelo quarto inteiro. Sinceramente, dormir aqui seria complicado. Alguns itens lembram até algo mais perturbador, quase como aquelas histórias sombrias que a gente já ouviu por aí. No meio disso tudo tem um piano, espelhos, várias pinturas, muitas com flores, que até trazem um contraste com o restante.
O quarto em si é curioso. Diferente do resto da casa, ele está muito mais conservado. O carpete verde ainda inteiro, um sofá bem posicionado, eletrônicos antigos como o videocassete ali embaixo. E tem um detalhe que entrega tudo, um quebra-cabeça inacabado em cima da mesa. A imagem de um gato, com parte do rosto montada e o resto simplesmente deixado ali. Isso não é comum de ver. Esse tipo de coisa mostra claramente que o tempo parou naquele exato momento. Tem também uma TV antiga, mais figuras de palhaço acima, e o mais bizarro, o nome Carter aparecendo em vários pontos, como se estivesse marcado pela casa inteira. Tem algo nesse quarto que mistura conforto com estranheza, como se duas realidades diferentes estivessem no mesmo lugar. Essa cama parece muito confortável, daquelas que você bate o olho e já imagina uma boa noite de sono. Tem uma área de convivência junto com esses sofás verdes espalhados, mas ao mesmo tempo tudo parece meio instável, como se estivesse prestes a desabar a qualquer momento. Sinceramente, isso me passa mais a sensação de casa de descanso, tipo um refúgio e não uma moradia fixa. Até por estar perto do lago, faz bastante sentido. Palhaço honorário. Então é isso, o cara era um palhaço. Olha isso, essa é a coleção dele. Praticamente todas as prateleiras estão cobertas. Para mim é meio perturbador, mas para alguém desse meio, provavelmente é normal. Aqui parece um rádio antigo. E logo atrás tem um espaço que lembra quase um bar. Tem referência à SE Shrine Clown Association. Isso é bem estranho. Sério, eu nunca imaginei entrar numa casa que literalmente pertenceu a um palhaço. Mas olha isso aqui, várias garrafas antigas de Coca-Cola, edição de 75 anos inclusive. E os copos combinando junto. Isso é algo que você não vê todo dia e deixa o lugar ainda mais único. Tem também umas coisas bem curiosas, tipo uma luminária feita com capacete, vários copinhos alinhados. Aqui fala Zamora Clowns, membro honorário com cargos de diretor, secretário e tesoureiro. Unidade Zamora em Birmingham, Alabama. Ele virou membro em 14 de agosto de 1992. Ou seja, isso era coisa séria para ele. E olha isso, um sapato de palhaço ali. Mais um detalhe que reforça tudo. Tem até um aviso aqui dizendo que, para garantir que você tenha um bom lugar para passar suas férias, pedimos que não danifique a casa ou os móveis. Isso aqui já foi algum tipo de hospedagem, tipo uma pousada ou casa de temporada. Claro, é outro órgão. Que legal. Uau, só de ver isso já é muito interessante. Sim, esse é o maior cômodo da casa. É estranho, eu me pergunto se era assim que ele parecia. Faz sentido, provavelmente é isso mesmo. Algumas casas não são apenas estruturas abandonadas, elas se tornam cápsulas de tudo o que um dia foi vivido lá dentro. Essa casa à beira do lago ainda respira memórias, entre móveis intactos, objetos esquecidos e detalhes que resistiram ao tempo. Dá para sentir que aqui existiu uma vida cheia de momentos simples e ao mesmo tempo únicos, risadas, rotinas, sonhos, tudo interrompido de forma silenciosa. Cada gaveta aberta, cada item deixado para trás, revela mais do que abandono, revela ausência, como se tudo tivesse parado em um instante que nunca mais continuou. E talvez o mais marcante de tudo isso seja isso. Não é só sobre uma casa que será demolida. É sobre uma história inteira que pode desaparecer junto com ela.
Porque no fim, lugares assim nos lembram de algo muito maior, que tudo passa, que o tempo não espera e que um dia tudo o que deixarmos para trás pode ser tudo o que resta de nós. Deixe nos comentários o que sentiu ao conhecer essa casa e se gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, pessoal. Isso ajuda muito o canal. Sexta tem mais um vídeo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.